Seja bem-vindo ao canal e vamos resolver questões para o cargo de agente comunitário de saúde, tá? Então vamos lá para a primeira questão. Sobre as funcionalidades do correio eletrônico, o e-mail, assinale a alternativa que apresenta uma informação correta. Então o item A. É possível colocar destinatário em cópia oculta de um e-mail. Correto, até aqui. Ou seja, os demais destinatários conseguirão visualizá-los. Aqui ficou errado, porque eles não conseguirão. Esse é o objetivo da cópia oculta. Se eu vou enviar um e-mail para mais de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, ou 10 pessoas, não importa quantas sejam, e eu uso a cópia oculta, o meu objetivo é que as pessoas não vejam quem são as outras que estão recebendo, tá? Então aqui ficou errado por conta que ele falou que consegue visualizar, mas não consegue. No item B, é possível anexar somente arquivos em formato PDF a um e-mail? Errado, não é somente PDF. Eu posso colocar PDF, eu posso colocar um arquivo de texto do Word, que tem a extensão DocX, posso colocar uma foto que tem a extensão JPG, uma foto que tem a extensão PNG, posso colocar um arquivo do PowerPoint, PPT, tá? Então, posso colocar várias coisas, não é só o PDF, vários formatos. O item C, não é possível editar o assunto de um e-mail após enviá-lo para o destinatário. Correto, o item C é o nosso gabarito. Se a mensagem já foi enviada, eu não tenho mais como ficar alterando, tá? Então, não posso editar o assunto, não posso editar o texto, não posso incluir outras pessoas, porque a mensagem já foi. O que eu posso fazer é uma cópia, né? Encaminhar e fazer as alterações que eu quiser, mas aí já é um outro e-mail. Não é o e-mail original. No item D, não é possível anexar imagens em um e-mail. Errado, né? É possível sim. Como eu acabei de mostrar aqui, ó, eu tenho imagens que têm o formato JPG, PNG, e eu posso enviar sim uma foto, né? Uma imagem com uma foto minha para minha família, ou seja lá para quem for. É possível. E o item E, não é possível alterar o tamanho da fonte do texto no corpo de um e-mail. Isso aqui também está errado, porque sim, é possível, né? Eu posso alterar o tamanho, ó, o tamanho da fonte. Eu posso alterar a própria fonte. Se a fonte for Arial, eu posso alterar, posso colocar uma fonte Verdana. No seu e-mail vai ter lá uma lista com fontes, né? E você pode escolher. Então, você pode alterar a fonte, pode alterar o tamanho. Se tiver 12, você pode estar 14, pode estar 18, o tamanho que você quiser. E pode mudar também a cor. Por padrão, o texto é preto, mas você pode botar azul, pode estar vermelho, verde, do jeito que você quiser, tá bom? Você pode enfeitar o seu e-mail aí com várias fontes, vários tamanhos, várias cores. Isso daí é possível sim. Então, nosso gabarito, item C. Próxima questão, com relação à busca nos principais sites e ou motores de pesquisa da internet, assinale a alternativa correta. Para retornar a pesquisa com resultados exatos, importante isso aqui, ó, resultados exatos, sobre um termo específico, o termo deverá ser inserido entre chaves na caixa de pesquisa, entre asteriscos, entre colchetes, entre aspas duplas ou aspas simples. Então, a questão está perguntando o quê? Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, né, que é o site aí de pesquisa mais conhecido, no Google, e você quer uma frase exata, você vai digitar essa frase entre qual dessas opções aqui. Então, vamos ver aqui na prática como é. Vamos fazer aqui o exemplo, ó. Vou colocar aqui um nome qualquer. Daniele Oliveira Melo. Vou dar o Enter aqui, ó. Quais foram os resultados que apareceram pra gente? Deixa eu destacar aqui para ficar melhor. Quando eu pego aqui, ó, digitei, né, o nome Daniele, o que foi que apareceu para mim, ó? Daniele Oliveira de Melo. Veja que quando eu digitei, ó, não coloquei o Di. Ele mostrou para mim o Di. Mostrou para mim Daniele com 2 L's. Mostrou para mim, ó, Daniele com 2 L's e o Di. Então, ele colocou termos parecidos com o nome que eu digitei. Agora, se eu digito assim, entre aspas duplas, peraí, vamos digitar aqui, aspa dupla, ó, vai me mostrar exatamente do jeito que eu escrevi. Não tem mais Daniele com 2 L, não tem mais Daniele Oliveira de Melo, excluiu de, tá? Não mostrou nenhum resultado diferente, tá exatamente igual ao que eu escrevi, certo? Logo, nosso gabarito é o item D, precisa estar entre aspas duplas, tá? Não esquece que é dupla, porque aqui também tem a opção do simples, não é aspas simples, é aspa dupla, beleza?
Próxima questão, sobre conceitos de gerenciamento de arquivos e pastas no sistema operacional Windows 10, é correto afirmar que... Aqui está cobrando o Windows 10, mas em outras versões do Windows o procedimento é o mesmo, tá? Então, vamos aqui para o item A. Duas subpastas diretas da pasta Documentos não podem ter o mesmo nome. Aqui já é o nosso gabarito. O que é que a questão está dizendo aqui, ó? Eu tenho uma pasta chamada Documentos, né? Então, tem uma pastinha aqui e o nome dessa pasta é o quê? Documentos. E aí, a questão diz o quê? Duas subpastas diretas da pasta Documentos. Ou seja, dentro dessa pasta Documentos, eu tenho duas subpastas. E aí, está dizendo o quê? Ó, não podem ter o mesmo nome. Correto. Se eu coloco aqui Documentos e coloco aqui uma pasta com nome, sei lá, cartório. Essa outra pasta aqui, ela tem que ter um nome diferente. Não, o Windows não vai deixar eu colocar esse mesmo nome. Mesmo que eu coloque todo com letra maiúscula, com letra minúscula, não importa. Se for o mesmo nome, no Windows não dá, tá? O Windows não deixa. Apesar de dizer aqui que não pode, geralmente a gente fica com medo de marcar questões que falam alguma coisa negando, né? Mas no caso aqui está correto, não pode. Agora vamos ver o erro dos outros itens. O item B, dois arquivos não podem ter o mesmo nome, mesmo que estejam armazenados em pastas diferentes. O erro aqui é dizer que não pode ter o mesmo nome. Se eles estão em pastas diferentes, eu posso colocar o mesmo nome. Eu vou criar aqui uma pasta e aqui outra pasta. São duas pastas diferentes. Eu posso pegar um arquivo chamado, por exemplo, localdeprova.doc. Tem um arquivo aqui, localdeprova.doc. Esse arquivo aqui eu posso ter ele na pasta 1 e na pasta 2? Posso, tá? Porque uma é independente da outra. Eu não poderia juntar aqui dentro dessa pasta documentos, tá? Aqui dentro não daria certo, porque é o mesmo nome, o mesmo arquivo, a mesma extensão. Como é a mesma extensão, não pode. Agora, se eu tivesse um arquivo assim, ó, localdeprova.doc e outro localdeprova.pdf, eu poderia botar dentro da mesma pasta? Aí eu poderia, porque o nome é o mesmo, mas a extensão é diferente, certo? Então, cuidado para você não confundir isso aqui. Se a extensão for diferente, o nome pode ser igual. Agora, não pode ser tudo igual. Se for tudo igual, o nome da pasta ou o nome do documento e a extensão tudo igual, aí não tem como. Vamos para o item C. No item C diz o quê? Um arquivo não pode ter o mesmo nome de nenhuma pasta existente no Windows 10. Tá errado, porque eu posso sim. Vamos apagar aqui para liberar o espaço. Eu posso ter uma pasta... Deixa eu apagar aqui. Eu posso ter uma pasta chamada... Aqui é a minha pasta. O nome da minha pasta vai ser o quê? Prova. Dentro dessa pasta, eu posso ter um documento do Word chamado prova? Posso, porque aqui é prova, é um arquivo. Aqui é um arquivo e aqui é uma pasta. São duas coisas diferentes, tá? Aqui é uma pasta, aqui é um arquivo. Então, eles podem ter o mesmo nome, certo? Não poderia ter dois arquivos, né? Como eu expliquei anteriormente, dois arquivos com a mesma extensão, aí não dá. Então, o erro aqui é dizer que o quê? Ó, um arquivo não pode, o arquivo pode sim, ó. Um arquivo pode ter o mesmo nome de uma pasta existente no Windows. E o item D, um arquivo pode ter o mesmo nome de uma pasta somente se não estiver dentro da pasta de mesmo nome. Então, o erro aqui é ele dizer que somente se não estiver dentro da pasta de mesmo nome, né? Ele está, no exemplo que eu dei aqui, ó, o arquivo com o nome prova está dentro da pasta com o nome prova. Então, se ele estiver dentro da pasta, não tem problema. Pode estar tanto fora como pode estar dentro, certo? Essa questão não é difícil, mas você tem que fazer a leitura dela com calma para não confundir aí os conceitos, né? Pasta, subpasta, arquivo, senão você acaba confundindo tudo. Próxima questão, para enviar um e-mail utilizando o serviço do Gmail, o usuário especifica. Então, aqui ele falou de Gmail, mas para outros serviços de e-mail funciona também do mesmo jeito, tá? Yahoo, Bol, MSN, Outlook, é a mesma coisa. Então, o item A diz o quê? Necessariamente um assunto e opcionalmente um arquivo anexo. Se eu vou enviar um e-mail, eu preciso necessariamente colocar o assunto no e-mail? Não.
Não é obrigatório, é opcional. Se você quiser mandar um e-mail, colocar só o destinatário, não tem problema, tá? Você não precisa especificar um assunto, que a sua mensagem vai ser enviada da mesma forma. Deixa eu colocar aqui uma imagem que mostra mais ou menos o campo aqui do e-mail, ó. Eu tenho aqui as opções para, com cópia oculta, o espaço do assunto e aqui embaixo a caixinha onde vai escrever o texto, tá? Então, o que é que eu tenho que botar obrigatoriamente? Pelo menos um desses 3 campos aqui, que é o destinatário. Se eu quiser deixar o assunto sem nada, a mensagem vai do mesmo jeito. Se eu quiser deixar aqui o espaço onde eu tenho que escrever o texto sem nada, a mensagem vai do mesmo jeito. Então, vamos aqui para o item B. Opcionalmente, um arquivo em anexo, ok, é opcional. Você não é obrigado a toda vez que for mandar um e-mail, anexar alguma coisa. Você pode mandar só o texto, ou você pode mandar nada. E necessariamente 2 destinatários? Não, 2 não. Você não é obrigado a mandar um e-mail para 2 pessoas, apenas um. Você só precisa de uma pessoa. No item C, opcionalmente um assunto e um arquivo anexo. Certo, opcionalmente o assunto, você bota o assunto aqui se você quiser e você bota um anexo se você quiser, é opcional. Então, nosso gabarito é a letra C. E o item D, necessariamente o assunto, não, eu já falei que o assunto é opcional. E um destinatário, agora o destinatário sim é obrigatório, tá? Você não tem como mandar um e-mail sem dizer para quem é. É igual quando você vai mandar uma carta, você tem que dar o endereço, senão como é que a carta vai chegar? Então você tem que especificar o nome de alguém em um desses 3 campos aqui, tá? Próxima questão, no programa Microsoft Excel 365, versão desktop em português, Brasil para Windows, a função conte-se é comumente utilizada para... Então, aqui o texto da questão foi bem específico, né? Colocou a versão aqui 365, desktop. Mas, se você fizer em outras versões do Excel, também o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui a função conte-se. O que é que essa função faz? Para que é que ela serve? Vamos fazer aqui diretamente no Excel para você ver na prática como é que essa função funciona. Vou digitar aqui conte-se, né? Igual, tem conte.se. Vou abrir aqui parênteses e vou colocar o intervalo. O que é o intervalo? É onde eu vou procurar. Então, meu intervalo aqui vai ser de A1, que é o começo, né? Onde tem a palavra bola, até, lembrando que o até é 2 pontos, até o B5, né? B5, ou seja, toda a minha tabela. Vou procurar o que eu quero em toda a minha tabela. E aí, eu vou colocar ponto e vírgula. E agora, eu vou digitar o meu critério. O que é que eu quero procurar aqui? Por exemplo, o critério eu tenho que colocar entre aspas, tá? Aspas duplas. Eu vou colocar aqui a palavra bola. Então, ele vai procurar para mim quantas células tem a palavra bola. Quando eu der Enter, ó, 2. 2 células. Aqui em A1 e aqui no A5, ó, 1, 2. Ele não vai somar esses valores aqui, ó, 5 e 4 para dar 9 não, tá? Ele só vai me dizer quantas células tem com essa palavra bola, certo? Aqui é muito fácil porque a gente viu, só tem 2, mas se fosse uma planilha gigantesca, né, com muitas informações, aí ele iria mostrar muitos resultados, tá? Aqui a gente tá fazendo só um exemplo bem simples. Se eu colocasse aqui, por exemplo, para procurar para mim o número 4, também, ó, 2, aqui e aqui. Se eu colocar para procurar para mim o número 8, aí, ó, só tem um número 8 aqui, ó. Então, meu resultado foi 1, certo? Então, voltando aqui para a questão, o conte-se, nosso gabarito é o item A, ele vai apenas contar, ó, quantas vezes um determinado valor aparece em um intervalo de células, tá? Ele não vai somar os valores que estão na célula, não. Ele só vai me dizer quantas células tem com aquilo que eu estou procurando, certo? Então, você tem que lembrar que o conte-se tem a seguinte estrutura. Conte.se, abre o parênteses, coloca aqui o intervalo, que é o que você... os dados da sua tabela, né? A célula, a coluna e a linha, para ele procurar naquele local. E o critério, né? O critério é o que você está procurando. Você está procurando um texto, está procurando um número, uma palavra, uma frase. Aqui você vai colocar o critério, certo?
Então, vai contar, é bem facinho de lembrar, porque começa aqui com conte, você vai lembrar que é de contar, né? Beleza? Próxima questão, qual é a definição de slides no PowerPoint 2016? A questão trouxe o 2016, mas nas outras versões a resposta é a mesma. O conceito de slide vai ser o mesmo, tá? Então, o que é um slide? Slide é isso aqui que eu estou trabalhando com vocês, né? Eu monto no PowerPoint a aula e trago nela fotos, posso colocar um outro vídeo dentro desse vídeo, dentro do PowerPoint, posso trazer fotos, posso trazer gráficos, tabelas, textos. Então, eu monto toda uma apresentação para dar aula para vocês. Então, isso aqui é um slide. O nosso gabarito aqui, ó, é o item B. Um slide é uma página de apresentação que contém gráficos. Aqui eu não trouxe gráfico, mas posso colocar textos, né? Tá aqui os textos que a gente está trabalhando e outros elementos como imagens e vídeos destinados ao uso em uma apresentação de PowerPoint. Então, eu faço a apresentação aqui no PowerPoint e gravo a tela do meu computador para passar a aula para vocês. Eu posso pegar aqui, ó, uma página em branco, um slide em branco, e aqui eu posso mudar o layout e escolher outras opções, ó. Posso colocar aqui essa opção. Então, aqui eu posso colocar texto, né, o texto. Mas aqui eu tenho opções, ó, que eu posso procurar imagens online, posso colocar imagens do meu próprio computador. Aqui eu tenho várias opções, ó, ícone, gráfico, tabela. Posso inserir um vídeo aqui dentro dessa apresentação, certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, o item B, o item mais completo, né? Ó, o slide é uma página de apresentação que eu posso colocar todas essas opções que eu mostrei para vocês. Gráfico, texto, outros vídeos, imagens, certo? Então, nosso gabarito de fato B. Vamos para a próxima questão. Ó. Qual é a definição de colunas e linhas no Excel 2016? Mais uma vez, ele colocou aqui o 2016, mas serve também para outras versões. Se tivesse colocado o Excel 2010, outra versão 2013, a resposta seria a mesma, tá? Então, ele quer saber qual é a definição de coluna e linha. Então, item A. Colunas são linhas verticais que agrupam células, enquanto as linhas são linhas horizontais que agrupam células. Vamos ver aqui no Excel. Nós temos aqui as colunas e as linhas. As colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números, tá? Ó. E aí, como é que funciona isso aqui? O encontro de uma linha com uma coluna é chamada de célula. Então, aqui nós temos uma célula. Aliás, nós temos muitas células, né? Todos esses encontros aqui de coluna e linha são chamados de células, tá? Então, aqui nós temos as colunas e aqui nós temos as linhas. E aí, você tem que saber o que é horizontal e o que é vertical. Vertical é em pé. Vertical é em pé e o horizontal é o deitado. Vertical em pé, horizontal deitado. Quem é que tá em pé, ó? Em pé aqui, ó. O em pé aqui é representado pela letra, é a coluna. E o deitado, horizontal, é a linha, certo? Então, bem simples, né? Mas você tem que lembrar o que é vertical e o que é horizontal. É fácil, mas tem gente que confunde. Vertical em pé, horizontal deitado. Voltando aqui para a questão. No item A, ele diz que esse texto dessa questão ficou meio estranho, porque ele falou assim, ó. Colunas são linhas, né? Ficou meio feio essa redação. Mas, enfim, vamos lá. Colunas são linhas verticais. Vertical é em pé, né? Que agrupam células. Enquanto as linhas são linhas horizontais. O horizontal é o deitado. E foi justamente o que eu falei, né? A coluna representada por letra e a linha representada por número. Então, o item A é o nosso gabarito, tá? As colunas são linhas verticais e as linhas são horizontais. Então, o item B disse o quê? Ó, as colunas são linhas horizontais, inverteu. E as linhas são verticais, né? Tá invertido o conceito. No item C, colunas são páginas, não. E no item D, colunas são pastas, piorou. O item E, colunas são planilhas, não. Então, nosso gabarito, item A. A questão aqui ela é boa para a gente revisar também a hierarquia aqui, para você ter uma noção do que é que vem depois do que, ó.
Aqui no item D, trouxe pastas, né? Pastas é o primeiro. Eu tenho uma pastazinha aqui qualquer, pasta 1. Dentro da pasta, eu tenho um arquivo, né? Um arquivo. Tem um arquivo aqui do Excel, pois a gente está trabalhando com planilha. Então, eu tenho aqui um arquivo do Excel. Dentro do arquivo, eu tenho as planilhas. Quando você abre o seu Excel, deixa eu abrir aqui, ó, quando eu tenho aqui o Excel, aqui embaixo, ó, tem as planilhas, ó, planilha 1, se eu clicar aqui, eu tenho planilha 2, planilha 3, planilha 4, dentro do arquivo do Excel, certo? Deixa eu voltar aqui para a questão. E aí, dentro das planilhas, eu tenho aqui as páginas, né, ó, aqui a página toda, dentro da planilha. Então, vamos aqui. Dentro da planilha eu vou ter uma página. E na página que eu vou ter as linhas e as colunas e as células, né? Como a gente viu aqui. Tá aqui a página toda. Aí eu tenho as colunas, as linhas. E o encontro da coluna com a linha, eu tenho o que? A célula. Então, lembra aí a hierarquiazinha, caso a questão pergunte. Próxima questão, qual das seguintes alternativas é uma fórmula básica utilizada no Excel 2016? Então, nós queremos aqui uma fórmula. Aqui trouxe o 2016, mas em outras versões a resposta também daria certo a mesma coisa, tá? O mesmo gabarito. Então, nós temos aqui, ó, no item A, no item C e no item D, combinações de teclas. Quando a gente tem combinação de tecla, nós temos o que? Atalhos, tá? Então, aqui nós temos 3 possíveis atalhos. O Alt F9 eu não testei, não lembro o que é que ele faz. Não sei se funciona, mas se funcionar é um atalho, né? Porque é combinação de teclas. E nós temos aqui o item B e o item E. Nós temos aqui soma, que é uma fórmula básica, e o concatenar também. Porém, aqui está errado, porque ele colocou esse sinalzinho de subtração aqui, tá? E a fórmula, ela precisa começar com um sinal de igual. Então, nosso gabarito é o item B, ó, igual, né, ó, soma a 1 até a 20. Lembrando que 2 pontos é até e ponto e vírgula é i, tá? Então, nós temos aqui para somar o valor de A1 até a 20, tá? Concatenar é uma fórmula que ela junta as informações. Como assim, né? Junta as informações. Vamos fazer aqui um exemplo, ó. Vou colocar aqui o número 20. E bem aqui eu vou colocar o número 10. Vamos usar aqui o concatenar. Concatenar. Abre aqui o parênteses. Vou colocar a minha referência. A1 e C3. Quando eu der o Enter, ele vai juntar, ó. Não soma 20 mais 10, que dá 30, não. Ele vai juntar 20 mais 10. Junta numa célula só. Posso fazer isso com números e posso fazer isso com palavras, com letras. Se eu colocar aqui, ó, F6, ele junta aqui, ó, F6. Bem aqui, ó. Se eu colocar uma sílaba, bem aqui colocar o lá, ele forma a palavra bola. Posso fazer isso com quantas células eu quiser, tá? Coloquei só 2 para ficar um exemplo mais prático. Mas se eu colocar aqui uma sílaba aleatória, PO, e eu alterar aqui na fórmula, ó, colocar A4, que é a referência ali de onde eu coloquei o PO, ele vai juntar tudo, ó, bola, pó. Ficou uma palavra sem sentido porque não existe a palavra, mas ele juntou, independente se existe ou não, ele só faz juntar, da mesma forma com o número. Colocar aqui 5, 27. Aí ficou, ó, 5, ó, 5, 27. Na mesma ordem aqui que eu coloquei na fórmula, certo? Então, o concatenar serve para isso, para unir as informações das células que eu quero. Próxima questão, qual das seguintes opções não é uma fonte do Word 2016? Para quem usa o computador diariamente, acertou essa questão sem dificuldade, porque a questão trouxe fontes bem conhecidas, né? Aqui Arial, Times, Verdana, Georgia. São fontes que a gente utiliza bastante no dia a dia. Mas para quem não tem um hábito com o computador, é uma questão bem difícil, né? É impossível você saber todas as fontes que tem no Word, misericórdia. Então, o nosso gabarito aqui
é o item B, certo? Então, memoriza pelo menos as fontes mais comuns, né? Arial, Times, Verdana, Geórgia. Beleza? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.